Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa turma dos concursos da polícia, não é? Polícia, que são provas hoje tão seletivas, provas bastante seletivas. Você deve saber disso se você já prestou outros certames dessa área, ou mesmo se já deu uma olhada nas provas anteriores, você já percebeu que a parte de língua portuguesa muitas vezes é o diferencial para muitos candidatos. Augusta, gabaritei matérias difíceis, gabaritei matérias pesadas e pequei, fui mal no português e isso me prejudicou, me deixou fora, né, da lista de aprovados e classificados. Isso acontece muito mesmo, gente. Acontece porque o aluno pensa assim, o candidato pensa assim: português é minha língua mãe, não é? Eu realmente preciso me empenhar mais nas outras, que são pesadas, penal, enfim. Português é minha língua mãe. E a prova de português, muitas vezes, é que vai causar problemas para ele, que vai fazer com que ele perca pontos valiosos e não entre, e não seja classificado. Enfim. Então, nós temos que enfrentar isso. Se você tem problemas, não é? Augusta, para mim, realmente, língua portuguesa é o meu calcanhar de Aquiles. Então, se você já reconhece isso, se você já sabe que português pode ser um problema para você, você não tem que se desesperar, nem julgar que vai ser impossível, que não vai conseguir, não é? Então, você tem que se empenhar, ter disciplina e determinação, e você consegue sim. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que nem é dos mais pesados, não é mesmo, né? Existem assuntos mais pesados em língua portuguesa e tal, que nós vamos ver ao longo das nossas aulas, mas ele é igualmente importante. Por quê? Porque cai em prova. Cai em prova e as bancas sabem direitinho como cobrar de uma forma que muitas vezes atropela o candidato. O assunto é acentuação. Augusta, mas eu acentuo direitinho quando eu escrevo. Dificilmente eu erro, sabia? Eu digo assim, que bom. Mas você sabe por que você está acentuando aquela palavra quando você coloca o acento? Augusta, não, eu vou no instinto. Não. Todas as bancas hoje, quando cobrarem acentuação, vão cobrar de você o conhecimento das regras. Que você prove que sabe por que aquela palavra está recebendo aquele acento. Não adianta tão somente colocar o acento na palavra, não é? Você precisa saber por que está colocando. Porque é uma paroxítona terminada em L. Augusta, mas aí já é demais. Não, gente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso a vocês. Todas as bancas, quando cobram isso, cobram o conhecimento da regra. Então, nós vamos ver a acentuação aqui, regrinha por regrinha. E meu conselho, eu digo que é conselho de mãe, decore-as. Infelizmente, eu acho que tão bom quando o assunto exige da gente tão somente a compreensão, o entendimento, não é? Mas neste assunto, a acentuação, eu preciso dizer a você que você precisa decorar as regras. Não tem jeito, tá bom? Muito bem. Decore todas num dia, Augusta? Não, era isso que eu ia dizer. Decore aos poucos. Decore 1, 2 por dia, mas decore. Porque quando a banca usar na prova esse assunto, ela vai exigir de você que você prove que você conhece as regras. E claro que vamos falar das regras de acentuação, falando das regras alteradas pela reforma ortográfica. Precisamos saber o que mudou, não é? E claro que as bancas gostam de cobrar o que mudou para saber se o candidato está realmente atualizado com isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver a regra número 1. Uma coisa. Augusta, todas as regras mudaram? Não, gente, não, claro que não. Nem todas as regras mudaram. Poucas, inclusive foram poucas, mas as que mudaram, vamos ver aqui. Eu vou explicar a você como era e como ficou, tá bom? Então vamos lá. A regra número 1, por exemplo, é uma regra que não foi alterada, gente, não foi. Já era assim. Aliás, antes de ver as regras, perdão, gente, deixa eu relembrar com você uma coisa importante,
que você, se não souber direito o que é, pode tropeçar numa regra de acentuação. Vamos relembrar o que é uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona, uma palavra proparoxítona. Vamos lá? Então vamos ver. Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. Tônica quer dizer forte. Então, se a palavra tem a última sílaba forte, a última é a forte, ela é uma oxítona. Vou dar um exemplo bem fácil. Café. Café. 2 sílabas. Café. Café. Qual é a forte? Claro que é o fé. Então, é uma oxítona. A última sílaba é a tônica. Então, por isso ela recebe acento. Ela é uma oxítona terminada em E. Ok? Muito bem. Então, paroxítona. Paroxítona é a que tem a penúltima sílaba tônica. A penúltima é a forte, não é? Por exemplo, eu digo assim, lápis. Lápis. São 2 sílabas. Lápis. Lápis. A penúltima é a forte. Essa é uma paroxítona. Muito bem. E a proparoxítona? Proparoxítona é a que tem a antepenúltima sílaba tônica, forte. A terceira, de trás para frente. Se eu digo assim, página, são 3 sílabas. Página, página. E a antepenúltima é a forte. A terceira, né, de trás para frente, ela é uma proparoxítona. Tá certo? Então, para relembrar de cara isso. Oxítona, a última é a forte. Paroxítona, a penúltima é a forte. Proparoxítona, a antepenúltima é a forte. Augusta, outra coisa, vamos relembrar. Monossílabos. Mono, um só. Então, monossílabo é aquela palavra que tem uma sílaba só. Ó, falei o monossílabo agora. Só. Só é um monossílabo, uma sílaba só. Existem os monossílabos tônicos, tônico quer dizer forte, e os monossílabos átonos, fracos. Se eu digo assim, veja, dê o brinquedo à criança. Dê é um monossílabo tônico, forte, dê. Agora, se eu digo assim, o doce de leite é gostoso. Esse D do deleite é um monossílabo, mas é átono, é fraco, tá? Então, monossílabos tônicos e monossílabos átonos, fortes e fracos. Outra coisa, Augusta, o que é um ditongo? Eu me lembro, são 2 vogais na mesma sílaba, não é? Antigamente as crianças aprendiam assim. Na verdade, não são 2 vogais na mesma sílaba. Nenhuma sílaba é formada por 2 vogais. O ditongo é sempre uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal, não importa a ordem, na mesma sílaba. Caixa, o A e o I na mesma sílaba, isso aí é um ditongo. E o hiato? Pois é, o hiato é aquilo que você olha e pensa que é um ditongo, mas quando você separa as sílabas, cada uma fica numa sílaba. Por exemplo, saída. Ó, caixa tem um A e um I, não tem? Saída também tem um A e um I. Só que caixa, o A e o I ficam juntos na mesma sílaba. É um ditongo. Saída, o A e o I ficam em sílabas separadas. Aí é um hiato. Tá certo? Então, o hiato é quando eles se separam, cada um numa sílaba diferente. Então, eu precisava relembrar isso rapidamente, porque essas nomenclaturas, muitas vezes, não estão muito claras. E na hora da regra, o aluno ouve aquilo, ai meu Deus, mas eu não me lembro direito o que é um ditongo, eu não me lembro direito o que é uma paroxítona, então eu queria relembrar isso com você primeiro, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos para a regra número 1. A regra número 1 fala das oxítonas. Olha só. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a ou as, ou es, o ou os, em ou ens. Então, se a palavra é oxítona, a última sílaba é a tônica, e ela termina em qualquer uma dessas letrinhas, a ou as, ou es, o ou os, em ou ens, ela vai ser acentuada. Já volto para dizer uma coisa para você. Augusta, essa regra foi alterada pela reforma? Não, não foi, gente. Essa regra já era exatamente assim e nada mudou. Continua assim. Então, vamos ver os exemplos? Veja, sabias.
oxítona terminada em AS, vai receber acento. Também, oxítona terminada em EN, vai receber acento. Revez, oxítona terminada em ES. E o som é fechado, revez, por isso que o acento é circunflexo. Quando o som é aberto, é agudo. Quando é fechado, circunflexo. Muito bem. Compôs, oxítona terminada em OS, som fechado também, acento circunflexo. Ninguém, oxítona terminada em EN. Intervens, oxítona terminada em ENS. Atrás, oxítona terminada em AS. Até, oxítona terminada em E. Uma pergunta muito comum, como o caso desse atrás, por exemplo. Augusta, nossa língua é muito complicada, por isso eu me enrolo. Veja bem, atrás, oxítona terminada em AS, tem acento. Aí quando eu escrevo capaz ou rapaz, não tem acento. Também não é oxítona? Também. A última sílaba é a tônica. Rapaz, capaz. Mas a regra é muito clara. Essas duas são oxítonas também, mas elas terminam em AZ. Rapaz termina em AZ, capaz termina em AZ. E a regra é clara, só as oxítonas terminadas em A ou AS. Por isso que rapaz e capaz não tem acento. Tá certo? Pronto, então, aí está a regra das oxítonas, que já era assim e nada mudou. Uma coisa que eu vou aproveitar para falar para você, muita gente tem dúvida nisso. Augusta, eu aprendo a acentuar direitinho, começo a acentuar e tal. Agora, quando eu tenho que acentuar um verbo, eu fico numa dúvida. Gente, os verbos são acentuados obedecendo às mesmas regras que todas as outras palavras. Aqui mesmo você teve, revez, que é verbo, e compôs. Intervens. Então, elas vão seguir a mesma regra, gente. Compôs, oxítona terminada em OS. Revez, oxítona terminada em ES. Normal, tá bom? Muito bem. Regra número 2. A regra número 2 fala das paroxítonas. Acentuam-se, olha lá, as paroxítonas terminadas em R, N, L, X, o I ou IS, US, ou uns, ons, an, ou ans, PS ou ditongos. Nossa, Augusta, tudo isso. Vamos lá. Então, se ela é uma paroxítona e termina numa dessas formas, e aí entra o ditongo, paroxítona terminada em ditongo, que hoje cai tanto nas provas, ela vai ter acento. Vamos ver os exemplos? Essa regra já era assim, também não mudou. Vamos lá, éter, veja, é uma paroxítona terminada em R. Pólen, paroxítona terminada em N. Gente, essa aí muita gente erra. Por exemplo, Augusto, eu coloquei acento em item e fui corrigido, errei. Pois é, não tem acento, item. Augusta, mas não é item. Só que é paroxítona terminada em M, de Maria. E a regra é muito clara, eu só acentuo as paroxítonas terminadas em N de navio. Pólen, hífen. Se terminar em M, como item ou itens, termina no S, não tem acento. Então, item, itens, não tem acento. Muito bem. Móvel, paroxítona terminada em L, olha lá. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Bônus, paroxítona terminada em US. Álbuns, paroxítona terminada em uns. Nêutrons, terminada em ons. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Mídia, paroxítona terminada em ditongo. Agora, atenção. As paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Esse aqui mesmo é um ditongo crescente, Elas podem ser consideradas proparoxítonas eventuais. Ai, Augusta, foram inventar isso para enrolar minha vida. Pois é. Mas, se as bancas hoje fazem isso, você tem que saber. Se aquela paroxítona termina num ditongo crescente, o que é ditongo crescente? Primeiro a semivogal, a mais fraca, depois a vogal. Como mídia, o I é semivogal e o A é vogal.
Frequência, ó, como eu coloquei aqui, ó. Frequência é uma paroxítona terminada em ditongo, mas é um ditongo crescente. Então, eu posso separá-la assim, frequência, e aí considerá-la uma proparoxítona, que eles chamam de proparoxítona eventual, ó. História, paroxítona terminada em ditongo, ou história, porque o ditongo crescente pode ser separado. As bancas até preferem a paroxítona terminada em ditongo. Pronto. Mas já houve questões em prova cobrando essa história da proparoxítona eventual. Então eu tinha que falar com você. Tá? Então já temos duas regras aí muito importantes. Na próxima aula, no próximo bloco, continuamos a falar de acentuação. Tá bom? Muito bem, então estamos de volta, continuando a falar, né, de acentuação. Então, falamos das oxítonas, nada mudou. Falamos das paroxítonas, nada mudou com a reforma também, tá bom? De repente, você está pensando assim, Augusta, como a banca pode cobrar essa história do que você falou da paroxítona terminada em ditongo crescente e tal? Pode cair, gente, numa prova exatamente isso. A palavra mídia pode ser classificada, pode ter a sua acentuação classificada por duas regras. Paroxítona terminada em ditongo, sim, mídia, ou uma proparoxítona eventual, porque termina num ditongo crescente. Então, mídia. Repito que a preferência é paroxítona terminada em ditongo, a maioria das bancas, mas eu tinha que falar disso com vocês. Muito bem, então agora vamos ver a terceira regra. A terceira regra, eu brinco com os alunos dizendo que é a regra, na verdade, que a criança aprende lá na escola e nunca esquece. Ela decora aquela regra e aquela fica para sempre. Nunca esquece, nunca se desliga da regra. E essa regra mudou, Augusta? Não. Essa regra também não foi alterada pela reforma, continua a mesma coisa. Vamos ver? É a regra 3. E fala, minha gente, das proparoxítonas e nos diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas. Página, tímido, médico, trânsito, córrego, pedíssemos, lâmpada. Todas proparoxítonas, todas têm a antepenúltima sílaba tônica, então todas recebem acento. E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção aqui, olha verbo aqui, tá vendo? Pedíssemos, é um verbo. Mas qual a regra de acentuação? Mesma coisa que as outras palavras. Ele tem a antepenúltima sílaba tônica. É proparoxítona, tá? Agora, uma outra coisa. Até apareceu uma palavra aqui, eu acho que é trânsito, médico e trânsito. Quero chamar a atenção dessas duas aí. Já foi questão de prova e muitas vezes o aluno se perde. A banca pergunta muitas vezes qual a alternativa em que, caso a palavra perca o acento, vai haver alteração de classe gramatical. Como é que é, Augusta? A banca pergunta qual a palavra que, perdendo o acento, tem a classe gramatical alterada. Médico é um substantivo. Se eu tiro o acento de médico, vira medico. Medico é do verbo medicar. Eu medico o paciente. Mudou a classe. De substantivo virou verbo. Trânsito é substantivo. Se eu tiro o acento, vira transito. Também vira um verbo. Eu transito pela cidade. Mudou a classe também. Então, isso já aconteceu de cair em prova, tá? Eu só vou relembrando isso com vocês. As coisas que podem cair envolvendo acentuação, tá certo? Eu falei das regras, deixa eu só dar uma luz. Muitas vezes, de repente, você já é um candidato que está já estudando para concursos há muito tempo e já viu isso. De repente, você começou agora. Então, eu preciso falar. As bancas podem pedir assim, assinale a alternativa em que as palavras obedecem à mesma regra. E ela coloca A, B, C, D, E, 4, 5 palavras em cada alternativa. E você tem que saber a regra de cada uma das palavras da A, cada uma das palavras da B, para você descobrir qual a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra.
Entendeu? Então é isso, não tem jeito, tem que saber as regras. Muito bem. Regra número 4, minha gente, é a regra que fala dos monossílabos tônicos, que eu já expliquei a você o que é uma sílaba só e forte. Se a palavra é monossílabo, tônico, terminado em A ou AS, E ou ES, IO ou OS, e na verdade o ditongo aberto também, mas aí eu vou falar daqui a pouco, ela vai ter acento. Então, sós é o monossílabo tônico terminado em OS. Nós, idem, monossílabo tônico terminado em OS. Vez, monossílabo tônico terminado em ES. Lá também. Paz também. Nó também. Prós também. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para o nós, para o vez, para o paz. Essas 3 palavras, nós, vez, paz, poderiam estar sem acento. Como assim, Augusta? Paz, qual a diferença na pronúncia de paz, P-A-S, e paz, P-A-Z? Os dois são monossílabos e tônicos. É isso que eu quero mostrar a vocês. Os dois são monossílabos e fortes, e tônicos. Só que P-A-S, plural de pá, paz, vai ter acento porque é um monossílabo terminado em A-S. Agora, paz, P-A-Z, não vai receber acento porque termina em Z. Mas os dois são monossílabos tônicos. Vez, V-E-S, e vez, V-E-Z. Os dois são monossílabos e tônicos. O que termina em S vai receber acento. O que termina em Z não recebe acento. Porque monossílabo tônico terminado em Z não tem acento. Deu para entender, gente? Né? Então, nós, ó, N-O-S e N-O-Z. Nós, o fruto do Natal. É monossílabo e tônico, mas termina em Z, não recebe acento. Agora, nós, o pronome, né? Nós estudamos. N-O-S, monossílabo tônico terminado em O-S, acento no O. Tá bom? Muito bem. Então, aqui estão os exemplos. Muito bem. Vamos à regra número 5. Essa regra mudou, gente. Vamos até marcar aqui para você prestar muita atenção. Acentuam-se os ditongos abertos. Ditongo e aberto. O som é aberto. Ei, eis, oi, ois, el, els. Ei, eis, oi, ois, el, els. Esses ditongos abertos, em qualquer posição da palavra em que eles aparecessem, eles recebiam acento. Agora não. Eles só recebem acento, isso mudou, só recebem acento se eles estiverem lá no fim, na tônica de uma oxítona. Papéis, lençóis, troféu, herói, aí eles recebem acento. Se eles estiverem no meio da palavra, na paroxítona, não recebem mais acento. Foi isso que mudou. Ideia! Esse ditongo ei tá no meio aí da paroxítona, não recebe acento mais. Heróico! Esse ditongo oi está aí no meio na paroxítona, não recebe acento. Repito, eles só continuam recebendo acento se estiverem lá no fim de uma oxítona. Ah, e se eles forem também um monossílabo. Céu, véu, já tinha acento e continua tendo. Tá? Então vamos dar uma olhada. Carretéis, ó, na tônica de uma oxítona. Troféu, lençóis, papéis, destrói, sóis, ó, no monossílabo também. Véu, pronto, eles continuam recebendo acento. Agora, atenção, quando esses ditongos abertos estão na sílaba tônica de uma paroxítona no meio, né, na palavra, não mais apresentarão acento. Então, ideia, não tem mais acento. Apoio, não tem acento. Joia, não tem acento. Apneia, não tem acento. Assembleia, não tem acento. Boia, não tem acento. Tá certo? Então, essa regra foi alterada, por isso eu quero que você preste muita atenção a ela para você não perder uma questão de prova, porque se esqueceu de que essa regra mudou, certo? Muito bem. Regra número 6, muito importante também, muita gente não sabe essa regra. Essa regra trata só do I e do U, quando são tônicos e formam um hiato. Tanto é que as pessoas falam assim, eu confundo aquela regra do hiato. A regra do hiato é essa. Ela trata só do I e do U. E é o seguinte a regra, eu vou explicar primeiro, depois a gente lê. Eu vou acentuar o I, o U na palavra. Primeiro, quando essa letrinha, o I ou U, for tônico, forte. Quando formar um hiato
com a vogal anterior a eles. Por isso que a gente chama a regra do hiato. E quando ele estiver sozinho na sílaba ou seguido de S. Sozinho ou seguido de S. Então, é preciso que essas três condições se cumpram na palavra para que aquele I e aquele U recebam acento. Então, ele tem que ser tônico, primeira condição. Formar um hiato com a vogal anterior, segunda condição. Estar sozinho na sílaba ou seguido de S. Então, por exemplo, juiz. Esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior, que é o U? Forma. Fica um em cada sílaba. Ele está sozinho na sílaba? Não. Está seguido de S? Não, ele está seguido de Z. Então, juiz não tem acento. Agora, juízes. Esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Aí está. Juízes. Então, juízes têm acento. Juiz não tem porque o UI forma a sílaba com Z. Então, é isso. É uma regra muito importante. E ela tem uma observação. Quando tudo isso se cumpre, mas esse I, no caso, vem seguido de NH, não tem acento. Rainha, moinho, bainha, não tem acento, porque vem seguido de NH. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou seguidos de S e tão somente de S. Atenção, quando são seguidos de NH, não recebem acento. Vejam, saída, moído, prejuízo. Cairmos, ó, o I forma a sílaba com R, então não recebe acento. Faísca forma a sílaba com S, recebe. Saúde, recebe. Baú. Caju. Por que caju não tem acento, Augusta? Gente, não cai na regra do hiato, não tem hiato aí. Caju, esse U tá formando uma sílaba com J aí, é uma oxítona terminada em U. Caju não tem acento. Muito bem. Caindo, ó, forma a sílaba com N. Moinho, seguido de NH. Bainha, seguido de NH. Egoísta, forma a sílaba com S. Esse tá tudo certo, tem acento. Agora, nas oxítonas, o acento aparece mesmo havendo ditongo antes do I e do U. Por exemplo, são exceções. Piauí. Olha lá, tem acento aqui nesse I. Tuiuiu, tem acento aqui. Muito bem. A palavra feiura tinha acento. Agora não tem. Por quê, Augusta? Porque esse U é tônico? É. Ele forma hiato com uma vogal anterior? Não. Por isso que não tem mais o acento. Porque o que você tem na sílaba anterior, na verdade, é o ditongo. Ei, feiura. Então, ele forma um hiato ali, com uma vogal? Não. O que ele tem na sílaba anterior é o ditongo ei. Então, feiura não tem mais acento. Enfim, vamos lá. E aqui, esta regra também foi alterada. Gente, muito cuidado. Aqueles hiatos em e o não recebem mais acento. Então, toda palavra com aquela dobradinha do o, dobradinha do ei, não tem acento. Leem, creem, veem, sem acento. Magoo, enjoo, perdoo, abençoo, dobradinha do o, não tem mais acento. Cuidado, regra que mudou também. E nós não temos mais o trema, não é, minha gente? O trema, aqueles dois pontinhos sobre o U, nos grupos GUE, GUI, QUE, QUI, não recebem mais acento. Nenhuma palavra da língua portuguesa. Nenhuma, Augusta, nenhuma. Frequência, tinha trema, não tem. Consequência, não tem. Tranquilo, não tem. Nenhuma. Palavras da língua portuguesa não recebem mais trema. Augusta, meu sobrenome é Müller, do alemão, com trema no U. Então eu tiro o trema? Não. Continue colocando trema no seu sobrenome. Por quê, Augusta? Porque é uma palavra estrangeira. Esta regra do trema só vale para as palavras da língua portuguesa. Muito bem. Agora eu quero falar rapidamente do verbo ter e do verbo vir, que tanta gente erra em prova. Gente, o verbo ter no singular não tem acento. Ele só tem acento no plural. E o verbo vir é a mesma coisa. Ele não tem acento no singular, ele só tem acento no plural, tá certo? Então, quando eu escrevo eles têm calma no plural com acento, eles vêm de longe no plural com acento. No singular, ele tem e ele vem sem acento. Agora,
Quando eu escrevo verbos derivados do ter e derivados do vir, eles intervêm na briga. Ele mantém a calma. Ó, verbo derivado do ter, manter. Verbo derivado do vir, intervir. Aí é o seguinte, presta atenção. Esses verbos mantém, detém, contém, intervém, provém, terminados em, se eles estão no singular, o acento é agudo. Ele mantém a calma. É singular, agudo. Se estão no plural, o acento é circunflexo. Eles mantêm a calma. Aí é circunflexo porque é plural. Ele intervém na briga. Singular, agudo. Eles intervêm na briga. Plural, circunflexo. Vamos ver, olha aqui. Ele obtém, ó, é singular, acento agudo. Eles obtêm, é plural, circunflexo. Ele intervém, é singular, acento agudo. Eles intervêm, é plural, circunflexo. E os únicos acentos diferenciais que ficaram na língua foram o por, verbo, e o por, preposição. Quando por for verbo, tem acento. Quando por for preposição, não tem acento. E pelo, gente, não é pelo, é pôde. Saiu pelo, pôde. Corrige aí, por favor. Pôde no passado, para fazer a diferença de pode no presente. Pôde, ele pôde viajar no passado, tem acento. Para fazer a diferença de ele pode viajar no presente, sem acento. Pelo não tem mais acento. Todos os outros acentos diferenciais acabaram. Esses dois você tem que saber. Se você escreve por, verbo tem acento. Se for por preposição, não tem acento. Pôde no passado com acento e pode no presente sem acento. Estas são as regras que você precisa decorar. Todas estas que eu mostrei agora. Então, na nossa próxima aula, no nosso próximo bloco, vamos resolver umas questões, tá certo? Então, vamos lá. Até já. Muito bem, meus amores. Então, estamos de volta. Vamos ver agora as questões sobre acentuação. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Primeira questão. São acentuadas graficamente pela mesma razão, tá vendo? Olha lá o que eu disse. A banca não vai perguntar a você na questão qual a alternativa que está com palavras corretamente acentuadas ou incorretamente acentuadas. Ela vai querer que você prove que você conhece a regra de cada uma delas. Então, olha lá. Cada alternativa aqui são 4 palavras. Ele quer saber qual a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Então, vamos lá? Audácia, paroxítona, tá vendo? Ó, terminada em ditongo. Prudência, paroxítona, tá vendo? A penúltima é a tônica, terminada em ditongo. Imprescindíveis, paroxítona, terminada em ditongo. Equilíbrio, paroxítona, terminada em ditongo. Bom, vamos ver as outras. Política, proparoxítona. Sábia, paroxítona, terminada em ditongo. Destrói, oxítona, terminada em oia, aí naquele ditongo aberto. Ótimo, proparoxítona. Então, aqui eu já vi que tem diferente. Catástrofes, proparoxítona. Histórica, proparoxítona. Econômica, proparoxítona. Entretém e oxítona terminada em. Uma diferente. Além, oxítona terminada em. Ninguém, oxítona terminada em. Você, oxítona terminada em e. Órfão, paroxítona terminada em ditongo. Uma diferente. 3, monossílabo tônico terminado em S. A, monossílabo tônico terminado em A. Só, monossílabo tônico terminado em O. Até, cuidado que até não é monossílabo. É uma oxítona terminada em E. Aí o aluno olha aquele até que é pequenininho e acha já que é monossílabo. Não é. Até. São 2 sílabas. É uma oxítona terminada em E. É outra regra. Então, regras diferentes. Então, a única em que todas estão pela mesma regra, gente, gabarito, letra A. Paroxítonas terminadas em ditongo. Certo? Ok? Entendido? Então,
É isso que eu digo, tá vendo? Essa última pegou muita gente. Muita gente marcou a última, porque não se tocou de que o até não é monossílabo. Até é dissílabo, são 2 sílabas, é uma oxítona terminada em E. Muito bem, então, gabarito, letra A. Vamos à questão número 2. Quanto à acentuação gráfica, a relação de palavras em que todas estão conformes ao atual acordo ortográfico é... Vamos ver. Família, tá certa. Arcaico, está certa. Espermatozoide, tá errada. Polo, tá errada. Essas duas aqui, gente, tanto o espermatozoide quanto o polo, não tem mais acento. Por que mesmo, Augusta? A palavra espermatozoide, esse ditongo oi, quando está na paroxítona como aí, não tem mais acento. Não é isso, gente? Muito bem. E polo? Polo era acento diferencial, não tem acento mais. O polo petroquímico, o polo norte, o polo sul, sem acento. Então, letra A, errada. Letra B, epopeia, está correta, viu? Epopeia, esse ditongo eia aí no meio, na paroxítona, não recebe mais acento, tá certa? Voo, dobradinha do O, não tem mais acento. Tranquilo, não tem trema, tá certo? Constrói, o ditongo aberto oi, lá no fim de uma oxítona, continua recebendo acento. Então, constrói, tá certo. Então, letra B, tudo certo, gente. Letra B, tudo certo, muito bem. Troféu, tá certo. Bilíngue, paroxítona terminada em ditongo, ó, tá certa. Feiura, eu expliquei que não tem mais acento, ó. Feiura não tem mais acento. E entrevém, também não tem mais acento, dobradinha do E. Então, errada a letra C. Decompor, tá certa. Aguentar, sem tremas, tá certo. Apoio, tá errado. Esse ditongo aberto aqui no meio não recebe mais acento. Colmeia, tá certo. Então, letra D, errada por causa de apoio. Linguística, proparoxítona com acento, tá certo? E sem trema, tá certa. Joia sem acento, tá certo, não tem mais acento. Refém, oxítona terminada em em, tá certa. Assembleia, tá errada. Esse ditongo aberto aqui na paroxítona não existe mais. Assembleia Europeia, tudo sem acento. Então, errada a letra E. A única em que as 4 estão corretas de acordo com o acordo é a letra B de bola. Muito bem. Gabarito, letra B. Muito bem. Gente, cuidado com esse ditongo aberto no fim da oxítona, como constrói, herói, troféu. Aí tá certo, aí tem um acento. Esses acentos só sumiram quando esses ditongos abertos estão no meio da palavra. Por exemplo, assembleia. Esse ei tá aí na paroxítona, não tem acento. Tá bom? Muito bem. Número 3. A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo início aplica-se em... Então, a banca quer saber qual a palavra que vai receber acento pela mesma regra de início. Bom, vamos pensar o seguinte, gente. Início. Início. É uma paroxítona terminada em ditongo. Ok. Técnica é uma proparoxítona, tá fora. Ideia, nem tem acento mais, tá fora. Possível é uma paroxítona terminada em L. Jurídica é uma proparoxítona. E órfão é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí o aluno diz assim: Augusta, pelo amor de Deus, tem 2 aí que caem na regra das paroxítonas. Órfão é uma paroxítona terminada em ditongo e possível é uma paroxítona terminada em L. Então, essa questão tem que ser anulada. 2 palavras caindo na regra das paroxítonas. Gente, é aí que a banca foi maldosa? Você tem que ser tão maldoso quanto ela. Para e pensa. A palavra início é uma paroxítona terminada em ditongo, não é?
Realmente a banca deu 2 palavras caindo na regra das paroxítonas. Só que você vai ser esperto. Na hora da prova, peraí, ele me deu 2 paroxítonas, só que uma terminando em L, que é possível, e a outra terminando em ditongo, que é órfão. Então, eu vou dar preferência pela paroxítona terminada em ditongo, já que início é paroxítona terminada em ditongo. Entendido? Então, é isso. A banca deu gabarito, letra E. Agora, é uma questão maldosa, né, gente? Porque possível também cai na regra das paroxítonas. Mas a banca foi maldosa. Então, eu quis mostrar para você ver o que você faz na hora de uma prova, se cai uma coisa assim. Muito bem. Questão número 4. O item em que aparece um par de vocábulos acentuados graficamente por motivos distintos. Aqui é o contrário. A banca quer que você marque o par de palavras acentuadas ali por motivos, por regras distintas, quer dizer, diferentes. Então, vamos lá. A é monossílabo tônico terminado em A. E por. E também é monossílabo. Gente, para tudo. Eu já achei o gabarito, eu acho. O A é monossílabo tônico terminado em A. Regra dos monossílabos. Muito bem. Dos monossílabos tônicos. E o por? Por também é monossílabo. Também é monossílabo, mas ele não é acentuado por ser monossílabo, gente. Ele cai na regra dos acentos diferenciais. Lembra que nós vimos quando por é verbo tem acento diferencial. Então, aí são motivos distintos. Uma é o monossílabo tônico terminado em A e a outra é um acento diferencial. Eu já achei. Vamos só ver as outras. Universitários, paroxítona terminada em ditongo. Raciocínio, paroxítona terminada em ditongo. Mesma regra, ele quer diferente. Cocaína, regra do hiato do I e do U. Ele é tônico, forma o hiato com A, está sozinho na sílaba. Heroína, mesma coisa, mesma regra do I e do U. Lógica, proparoxítona. Hábito, proparoxítona, mesma regra. Demonstrá-la. Quando você tem o pronome, esquece o pronome aqui para pensar no acento. Oxítona terminada em A. E aliás, oxítona terminada em AS. Regra das oxítonas, mesma regra. Então, a única que tem realmente regras distintas, letra A. Muito bem. Quando você tem um verbo como aí, demonstrá-la, você esquece o pronome para pensar na acentuação, tá? Finge que aquele lá não está ali. Então, demonstrar, oxítona terminada em A. Tá bom. Número 5. Entre as palavras abaixo, assinale a que segue uma regra de acentuação distinta das demais, diferente das demais. Então, 4 seguem a mesma regra, uma não. Então, vamos lá. Anuí-los. Esquece o pronome, como eu disse, pensa no verbo. Anuí. Esse I é tônico, faz hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba. Qual a regra? Do hiato, do I e do U. Regra do hiato na letra A. Muito bem. Incluir-se. Olha só, eu separo assim. Incluir-se. Então, esse I é tônico, forma hiato com a vogal anterior, está seguido de S. Que regra é essa? Do hiato, do I e do U. Então, mesma regra do incluí-lo. Muito bem. Indícios. Paroxítona terminada em ditongo. Epa, essa não tem nada de hiato do I e do U, já é diferente. Raízes, raízes. Esse I é tônico, forma o hiato, tá sozinho na sílaba. Então, a letra, até agora, a letra A, a letra B e a letra D, regra do hiato. E traíra, mesma coisa, regra do hiato. Então, a única que segue uma regra diferente, distinta, é C de casa, que cai na regra dos paroxítonos terminados em ditongo. Muito bem. Questão número 6. Os vocábulos espécies, difíceis e históricas são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação? Isso aí é uma questão de verdadeiro e falso, né? Certo e errado. Então, ele me dá 3 palavras e diz que as 3 caem na mesma regra. Vamos ver. Espécies, paroxítona terminada em ditongo. Difíceis, paroxítona terminada em ditongo. Históricas,
proparoxítona. Esse ditongo aqui é crescente, então eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esse aqui poderia ser separado assim, ó, espécies, aquele caso da proparoxítona eventual. Então, essa primeira e históricas poderiam cair na proparoxítona, né? As duas ficarem juntas como proparoxítonas. Históricas é mesmo, só pode ser, e espécies pode ser considerado uma proparoxítona eventual. Agora, difíceis não, porque esse aqui não é um ditongo crescente. O E é a vogal e o I é a semivogal, então eu não posso separar. Então, de qualquer maneira, por causa da palavra difíceis, eles estão acentuados pela mesma regra? Não. Errado, né, gente? Falso, tá bom? Então, aqui, errada, falsa. Muito bem. Questão número 7. Assinale a alternativa em que o termo tenha sido acentuado seguindo uma regra distinta dos demais, diferente dos demais. Difíceis, paroxítona terminada em ditongo. Próprio, paroxítona terminada em ditongo. Consequências, paroxítona terminada em ditongo. Concluída, epa, regra do I, do U, do hiato, esse I é tônico, forma hiato com a vogal anterior, tá sozinho na sílaba, é diferente. E solidários, paroxítona terminada em ditongo. Então, nós temos 4 caindo na regra das paroxítonas, a B, a C e a E. E a letra D? Ah, Augusta, mas olha só, próprio é um ditongo crescente, não poderia ser próprio. Consequências também não poderia ser consequências. Tá, gente? Mas todas elas também podem ser paroxítonas terminadas em ditongo. Então, você vai por eliminação. A única que não tem absolutamente nada a ver com a regra das paroxítonas é exatamente concluída. Concluída. Esse I é tônico, forma o hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba. Cai em que regra? A regra dos hiatos, do I e do U. Não tem outra. Então, é a única realmente diferente dos demais. Então, gabarito aqui é D de dado, sem dúvida. Tá certo? Muito bem, minha gente. Então, até a nossa próxima aula com outro assunto. Beijo grande.